CBM. O lugar onde não se cala. Se discute. No episódio anterior, encerramos com considerações importantes sobre o discurso do outro, enquanto emissor do ódio. As concepções absolutas, os efeitos compensatórios, o gozo do ódio foram algumas das implicações apontadas para o tema. Mas agora, retornamos um pouco nosso debate para a tentativa de averiguarmos os fatores base que concernem a intolerância. Chamamos a terapeuta Cláudia para nos ajudar. Olá, meu nome é Cláudia Roberta, sou terapeuta cognitiva comportamental, psicóloga clínica, atuando no campo clínico do comportamento humano. Falando sobre a intolerância, a importância de conhecermos a intolerância, a importância de definirmos esse conceito, para que assim possamos observar em nossa vida como estamos atuando diante do outro, como é a nossa vida diante da filosofia do outro, como é a nossa opinião, como são os nossos pensamentos, nosso comportamento diante da filosofia do outro. A intolerância surge a partir de pessoas com dificuldades em aceitar que outras pessoas tenham diferentes visões e filosofia. Com isso, o intolerante, ele se afasta do diferente. Ele sente a dificuldade em aceitar pensamento, sentimento e comportamento diferentes. Mas de onde pode surgir essa intolerância? De onde vem esse comportamento da intolerância? A intolerância surge da dificuldade em que a pessoa tem de lidar com as frustrações. Internamente, o intolerante, ele tem um mundo ideal. Ele cria de acordo com as suas crenças, de acordo com a forma como ele pensa e como ele acredita que deve ser uma condição de vida. E a partir daí, quando ele entra no mundo real, ele entra em um conflito interno, tanto de ordem emocional, em muitos momentos trazendo medo, estresse, como também ele entra numa condição verbal e em muitos momentos com comportamentos físicos para demonstrar a sua intolerância. Essa relação que se estabelece entre pessoas em uma linha de uma negatividade, de uma vivência negativa, não é apenas fruto do momento, mas tudo isso é construído ao longo da nossa história cultural. Então, precisamos entender que existe uma história cultural por trás de todo esse comportamento. Existe uma linha de pensamento em que a pessoa torna-se rígido diante da sua própria filosofia. Então, precisamos entender que somos seres humanos, somos seres da relação, somos seres do afeto, somos seres do respeito. O outro, ele tem sua vida, ele tem sua dinâmica, e nós temos a nossa. E a nossa vida em relação ao outro, o campo dessa relação interpessoal, precisa ser pautada no respeito, na consideração, na caminhada, porque afinal de contas, somos seres humanos e precisamos atuar como tais. Considerada essa fala importante, chegamos então ao ponto em que, tentando entender as causas psicológicas do discurso, acabamos confrontando questionamentos comuns que atestam o caráter muito menos simplista do assunto. Tá, então, é como a gente colocou, né? Não tem como pontuar exatamente a causa, mas vai ser tudo baseado nesse desejo. Então, a causa psicológica, né, que a gente poderia colocar é justamente esse processo de compensação. No caso, muitas vezes, essa pessoa ela já tem uma própria infelicidade, se a gente for assim, dar uma análise muito em suposição, essa pessoa ela vai ter a sua própria autoestima abalada, né? Ela vai ter a sua infelicidade na sua vida e que ela vai construir crenças e pensamentos sobre aquilo e ela vai refletir naquele outro. Então, a causa psicológica que a gente pode ter é uma projeção daquilo que ela não consegue preencher nela. Então, ela vai buscar no outro aquilo que ela tenta expulsar nela e que ela não consegue lidar.
Então, a gente vê que afeta completamente a vítima, né? E a causa psicológica da vítima em relação, acho que ela vai estar no momento de se defender, né, daquela situação. Ou ela fica com raiva e querer revidar a situação, ou então ela se constrói no isolamento e começa a remoer aquilo que está sendo colocado pelaquela pessoa. Porque ela começa a raciocinar que será mesmo que isso é verdade, que essa pessoa está falando? Ou simplesmente, será que essa pessoa ela também pode ter uma autoestima baixa ou as suas próprias inseguranças que podem ser potencializadas com esse tipo de discurso? Então, esse tipo de atitude de xingar ou reverter, tentar cometer algum tipo de ação contra isso, ou simplesmente se isolar e lidar com aquilo como uma verdade. Então, por isso que se torna bastante preocupante. Muzi, o fato de algumas pessoas praticarem discurso de ódio pode estar relacionado à inveja em si? Elas podem ter esse sentimento? Bom, como pode existir vários tipos, né, de pessoas, pode sim ser um tipo de inveja, né? Como a gente vê tantos famosos que, acho que a maioria, na verdade, acho que todos os famosos, se você entrar em uma publicação, vai ter algum tipo de comentário sobre a roupa, cabelo, a atitude da pessoa. Então, e também, se você ler os comentários a partir daquele comentário, vai ver que, você tem inveja, não sei o que a gente pode, enfim, tirar disso. Mas se a gente colocar a inveja como o fato de desejar algo do outro, né? Então, com certeza, sim, pode existir essa inveja. Antes de tudo, né, é muito importante assim a gente pensar que o discurso de ódio ele não é algo atômico, né, que a gente possa dizer, não, o discurso de ódio é uma bolinha fechada e vamos lá. O discurso de ódio ele tem várias nuances, né? Então, como eu falei lá no princípio, o discurso de ódio, quando você se depara com uma fala racista, aquilo pode ser considerado discurso de ódio. Quando você se depara com uma fala homofóbica, né, aquilo pode ser considerado discurso de ódio. Na verdade, eu diria que é considerado discurso de ódio, é um discurso de ódio, né? Quando você se depara com, vamos lá, uma repetição do que se costuma falar o CPF cancelado, né, para quando alguém em contravenção a lei é morto ali na sociedade. E essa fala, essa expressão, esse CPF cancelado, ele é discurso de ódio, né? Então, dependendo de como você questionou em relação à inveja, né? Dependendo de como essa inveja se coloca, de como o sujeito lida com essa inveja, né? Aquele que de onde parte o sentimento da cobiça, né? Pode ser que venha com um discurso de ódio ali ou não, né? Então, não, assim, é muito amplo esse termo discurso de ódio, né? A gente precisa pensar que, como eu falei aqui, né, nessas várias nuances que a gente está discutindo aqui, né, pode surgir, né? Então, assim, é muito mais sutil, talvez, do que a gente possa imaginar. E aí abre margem para N manifestações que a gente precisa estar atento o tempo todo, porque não adianta, assim, uma coisa que assim, a gente não pode ficar, e aqui, quando eu falo, somos todos nós, tá? Incluindo todo mundo, né? Não pode ficar no alto da soberba e apaixonar, não. Eu não faço discurso de ódio. Eventualmente, talvez inconscientemente, algo seu aparece e você até comete, né? O problema é quando você comete esse erro, né? E você não reflete sobre ele, né? Que aí é onde entra, eu acho que uma característica que está muito forte na sociedade hoje, em que as pessoas não param para refletir, né, sobre aquilo que elas falam, sobre os seus atos. E quando a gente vai para o mundo digital, quando a gente vai para a internet, aí é que de fato não há esse tempo de elaboração, né? E eu acho que Freud falava disso, né, no tempo de elaborar, né? É preciso que a gente, ao falar ou ao ser interpelado por alguma fala, a gente elabore aquilo, a gente reflita sobre aquilo, para que se observe, né, se observem as repercussões.
Então, quando você conversa, quando você escuta, né, na clínica psicológica, uma pessoa que foi afetada, que foi atingida por um discurso odioso, por alguma fala que a gente consiga classificar como discurso de ódio, né, é preciso ver como é que aquilo afeta ela, como é que aquilo afetou ela, como é que ela se sente diante daquilo, e permitir uma elaboração, né, acompanhar, na verdade, né, facilitar uma elaboração daquele ato, né, e também ajudá-la a lidar com os possíveis traumas que possam advir dessa interação. Porque a questão cada pessoa é um universo, né? Teve motivos muito diferentes que influenciam cada pessoa e elas vão lidar com esse discurso de maneira muito diferente, né? E como o Felipe pontuou muito bem também, nós temos que refletir sobre nossas próprias ações também, porque nós não estamos além de produzir alguns discursos de ódio, mesmo que de maneiras muito sutis. Inclusive, algum de vocês já foi vítima ou presenciou algum discurso de ódio? Sem sombra de dúvidas ocorreu, só que caso vocês se sintam à vontade, vocês gostariam de comentar um pouco sobre eles? Olha, eu particularmente, eu me digo muito mais um espectador das redes digitais, das redes sociais, do que propriamente um ator, né? Eu tenho um Instagram pessoal, mas assim, eu pouco comento, eu uso mais para olhar o que está acontecendo e tal. Ainda uso o Facebook, mas também como um leitor. Talvez eu acho que aí muito mais propriedade do que a Giovana vai ter coisas para contar aí para vocês. Uma jovem da geração Z. Olha, eu também não tenho algo que aconteceu comigo, mas eu presenciei uma conversa com uma amiga minha e ela contou algo que se reflete muito nessa situação, que é a seguinte: ela trabalhava em uma empresa e ela era gerente, então ela tinha uma forma, né, de se comportar que muito bem vestida, tinha uma capacidade de falar, de se comunicar muito bem, e ela saiu dessa empresa e foi para outra em um cargo menor. Só que ela continuou mantendo esse seu padrão de se vestir bem, de se comunicar bem, de se dava bem com todas as pessoas. Só que as outras funcionárias era outro... no caso, não tinha essa diferença que ela tinha, né? As outras funcionárias, sei lá, dormiam no intervalo e ela preferia não ir. E teve uma situação onde uma funcionária chegou nessa minha amiga e falou assim: por que você está aqui? Aí ela fez: como assim? Não, por que você trabalha aqui? Você sempre está muito bem vestida, de salto, toda arrumada, sempre está falando bem. Por que você está aqui ocupando o lugar de outra pessoa, sendo que tem tanta gente passando fome e você ocupando o lugar dessa pessoa? E a minha amiga ficou assim: como assim? Que meio que eu não tenho direito de ficar nesse lugar, você sabe da minha realidade, né? Então, assim, nesse ponto você consegue ver o quanto essa pessoa desconhece a realidade do outro e se acha no direito de falar algo sem medir aquela situação, né? Sem saber da realidade daquela pessoa. Então, acho que isso se configura no discurso de ódio sem ser na internet, né? Porque realmente tem pessoas que conseguem, no mundo real, fazer isso. Eu só queria retomar um ponto, porque a gente falou sobre ser muito sutil e realmente a gente não é vítima disso, porque essa é a questão pior. Porque como a gente vê que a gente não consegue fazer esse discurso de ódio assim super explícito, né, como é de homofobia e tudo mais, a gente vai acabar fazendo muitos comentários que são bem sutis e manipulatórios, que é o que mais tem, e é por isso que afeta muitas pessoas. Esse tipo de discurso, ele é o pior, porque a pessoa, ela vai se incomodar com aquele tipo de situação e ela não vai saber se colocar, porque é tão sutil que ela vai se achar até besta por estar comentando aquele tipo de coisa, ou por achar que é só ela que não tem a capacidade de lidar com brincadeiras.
E eu acho que isso é o que afeta mais ainda. Talvez até por ser algo, como a gente está conversando aqui, muito mais sutil, seja bem mais difícil de se combater. Porque não só é difícil de identificar, como a própria pessoa que sofreu, muitas vezes, não vai reconhecer o discurso de ódio como tal. Com Vai certeza. terminar pensando como se, não, isso aqui foi apenas uma frescura, ou não foi nada demais, e acabar desconsiderando, embora ainda vá sofrer as suas consequências. Acaba sendo até bem mais difícil de se lidar. Bom, no trabalho de vocês, por exemplo, existe algum caso que vocês tenham observado como um grande impacto que gerou na vida do indivíduo? Felipe, você, por exemplo, no seu trabalho, você já recebeu alguém que sofreu, né, por esse discurso de ódio e gerou uma consequência drástica na vida dessa pessoa? Olha, veja, até hoje, assim, alguém que chegou com uma consequência drástica, não, né? Nunca recebi ninguém que tenha falado algo nesse sentido. Mas eu acompanho pessoas, na verdade, que conseguem já enxergar algum tipo de manifestação nesse sentido, né, e se preocupam com isso e são afetados por isso, né? Então, recentemente, eu ouvia uma pessoa que relatava que um parente muito próximo, né, e eu estou tentando ter cuidado aqui porque, por uma questão ética, para que nada permita uma identificação, mas que um parente próximo teve uma fala que essa pessoa identificou como uma fala racista, né? E ela a paciente, né, pensou, nossa, será que essa pessoa, esse parente, ele é racista, né? E foi uma preocupação real para ela, né, distinta, de que aquilo ali poderia estar acontecendo, né? E aí a gente foi trabalhar isso enquanto uma repercussão, né, a partir daquilo, para que ela conseguisse criar as suas próprias ferramentas, né, para fazer as intervenções necessárias de lidar com aquilo, tanto das repercussões nela própria, quanto ajudar, talvez, aquele parente de quem ela ouviu algo nesse sentido, né? Mas já ouvi outras pessoas que falam incomodadas com falas racistas, com falas homofóbicas, né? Pessoas que têm, aí, mas agora falando um pouco mais na questão da orientação sexual, né? Que tinham questões muito fortes que abalavam elas enquanto sujeitos, porque se deparavam com essa... não propriamente com falas, porque a gente precisa fazer essa diferenciação, né, do que é fala e do que é discurso, né, mas com esse discurso homofóbico, né? Então a pessoa tinha uma orientação sexual diversa, né, era um LGBTQIA+, né, e no seio familiar, né, ela se deparava com preconceito, com discriminação, né, por conta da orientação sexual dela. Então, isso é uma forma de discurso de ódio, e essa pessoa ainda convive com as repercussões de ter se dado conta disso, de ter identificado esse tipo de fala, de comportamento, né, e que atacava ela enquanto sujeito que tem todo o direito de expressar a sua sexualidade da maneira como lhe convier, né? Então, assim, são repercussões diversas, né, como eu mencionei, e aí desde uma nuance até... Porque, só para complementar aqui, né, assim, as pessoas pensam nos fenômenos, de uma forma geral, como coisas pontuais, né, que a gente consegue definir e trazer todos os limites e causas e repercussões e tal, enfim.
né? Só que a gente precisa entender que, em se tratando de um fenômeno humano, né, a gente fala de um espectro, né? Assim como as maneiras de ser de cada sujeito são, de cada ser humano, de cada indivíduo, são infinitas, né? Esses fenômenos que a gente está discutindo também são. Então, essas nuances, elas estão dentro de um espectro, elas não são pontuadas ali como isso é isso, aquilo é aquilo, né? Não Por são... isso que... Pode Desculpa, falar, Giovana. Desculpa, mas é exatamente por isso que a gente coloca, né? Quais são as causas psicológicas e a gente fala, peraí, depende. Porque realmente a psicologia e quem tem esse olhar, ela vai ter uma visão de que a gente tem que entender aquela realidade daquela pessoa. Tem que entender a diferença de cada realidade, né? Então, quando realmente a gente fala sobre esse tipo de discurso, é porque essa pessoa ela desconsidera completamente que a outra pessoa consegue viver daquela forma diferente da dela, né? Só complementando. Exato, perfeito, Giovana. Assim, a psicologia, eu penso muito, né, que a psicologia é algo que tem intenção de promover a liberdade, né, a libertação, né? Então, quando a gente pensa em definir algo dessa maneira, e é claro, eu não estou dizendo que tudo é qualquer coisa e tudo depende, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente precisa pensar, né, que certos fenômenos, certos acontecimentos, né, a gente tem que entender, e aí, como Giovana mencionou perfeitamente antes, né, entender aquilo no seu contexto, né, e não encerrar aquilo dentro de uma caixa e esperar que aquele encaixotamento, né, sirva como um norte, né? Então, é claro, a gente precisa ter uma noção e ir estudando, ir pensando, e pesquisando e tal, no sentido de delimitar, mas a gente delimita e depois abre o campo, para que a gente possa olhar de maneira diversa e de maneira a compreender, né, os diversos fenômenos que nos aparecem. Muito bom. Nós não podemos ter uma visão reducionista para essas questões, porque não... Exatamente. Perfeito, é isso. Simples para questões tão complexas. A mente humana não é algo que pode ser entendido de maneira simplista. Para vocês, quais as maneiras mais eficazes para o combatimento do discurso de ódio? A gente sabe que está mandando aqui uma pergunta de quase uma redação do Enem, resolver há muitos séculos. Tema do Enem, passou o tema do Enem. Giovana, você quer começar aí com essa tarefa árdua? Tá, formas de combater. Acho que a gente tem que ver as duas pessoas, né? Tanto a vítima e quem comete a violência. Eu acho que a vítima a gente tem que criar um cenário de orientação e acolhimento para essa pessoa, né? Para que ela entenda toda aquela situação. Tem uma frase de Freud que ele fala assim: antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza de que você não está, de fato, cercado por idiotas. Então, assim, é uma frase muito boa, né? Para essa pessoa entender que, cara, essa frase é muito boa. Essa frase é muito boa. Porque se você parar para pensar, essa vítima ela vai estar ali cercada por esses comentários e, como eu já disse, podendo tornar aquele comentário como uma verdade. Então, você fazer um papel de orientação, de acolhimento, que aqueles tipos de comentários, no caso, não precisa de tanta atenção dela, não precisa de tanto palco dela. E para mim já entra o segundo ponto que eu acho, né? Para combater esse tipo de situação é não dar palco para o abusador, não dar palco para o que ele está falando, para como os famosos fazem, divulgar o que está sendo colocado por eles, porque é exatamente dessa forma que eles ganham a fama, dessa forma que eles continuam proliferando ainda mais os discursos que eles fazem. Então, diante desses dois pontos, né, não só de acolher e orientar a vítima,
mas também de não criar palco, defensiva, justificativa em cima dessa pessoa que abusa. Acho que terceiro ponto poderia ser também as próprias plataformas, né? Ter uma forma mais rígida, mais severa de punição dessas pessoas, porque, como a gente colocou nas redes sociais, essas pessoas não medem a consequência. Nossa, inclusive agora lembrei de uma reportagem que eu vi há muito tempo, que falava exatamente de cancelamento e comentários. É uma reportagem do Fantástico. Eu vi há muito tempo, eu acho que deve ter no YouTube. E eles convidaram 3 pessoas que faziam esse tipo de comentário para saber exatamente o que eles pensam, o que eles fazem e por que eles fazem isso. E eles falaram: eu faço porque eu me divirto, eu acho muito interessante. É uma coisa que eu acho legal. Mas aí você não tem medo das consequências? Eu não tenho medo, não. É divertido. Aí o cara mostrava assim o que é que ele comentava assim de uma forma orgulhosa do que ele fazia. Então você percebe que ela tá querendo fama, ela tá querendo aquela atenção. Inclusive, até na reportagem fala que a repórter, ela colocou na rede social dela que estava procurando. E, cara, encheu de pessoas dizendo: eu sou a pessoa perfeita para isso. Nossa, me chama. Eu faço isso. E eram muitos comentários de pessoas que estão orgulhosas daquela situação. Então, você percebe que orientar ou tentar acolher aquela pessoa que comete esse tipo de atitude acaba não sendo tão eficaz porque ela não está nem aí para a consequência. Então, é mais fácil proteger a vítima, orientando e dizendo a ela que ela não deve olhar para esse tipo de comentário do que, de fato, fazer alguma coisa assim em relação ao acolhimento dessa pessoa, né? Se a gente parar para pensar. E continuando, acho que se tivesse uma punição mais severa para essa pessoa, talvez ela entenda que eu acho que ela não vai entender, né? Mas pelo menos vai limitar os mecanismos dela se comunicar na rede social e não continue proliferando ainda mais esse tipo de comentário. Talvez mais ou menos isso, galera. No caso, curiosamente, um dos tópicos do nosso podcast, creio que no episódio passado, foi justamente essa questão da regulação ou não da internet, que havia algumas propostas que comentavam justamente isso, como uma tentativa de se coibir os crimes online. Entre eles, claro, muitos envolvendo um discurso de ódio. Mas eu acredito que devemos tomar muito cuidado com esses tópicos, porque, como nós falamos, discurso de ódio é um tema extremamente amplo, geral e muitas vezes até sutil. Com certeza. E com toda a questão do anonimato na internet, esse é um tópico muito difícil, não só de se rastrear e de se chegar até a pessoa, de até mesmo aplicar efetivamente a punição, já que é uma quantidade tão grande de pessoas. Mas teve um comentário muito interessante que você fez sobre que você acredita que o agressor não está se interessando tanto para as repercussões e consequências das ações deles. O que, muitas vezes, eu concordo. Você acreditaria que uma abordagem mais... Como posso colocar? Se ele conseguisse observar a perspectiva de quem ele feriu, olha ela, talvez ou até mesmo algum tipo de acompanhamento psicológico ou algo do gênero, você acreditaria que ajudaria muito a psicologia? Poderia ajudar efetivamente nessa questão? A psicologia, ela poderia ajudar para entender exatamente como é que essa pessoa pensa, né? Quais as queixas que ela tem, porque o que faz os sentimentos assim dentro dela que faz ela ter essa atitude projetiva, né? Mas querendo ou não, toda a abordagem e acolhimento vai também depender da resposta dessa pessoa. Ela tem que querer buscar o cuidado para que a gente faça algum tipo de intervenção. Então, assim, claro que se ela quiser e ela tiver, cara, realmente eu preciso ter uma visão sobre isso, pronto. Aí a terapia e toda a abordagem vai ser para trabalhar essa questão dela, do que falta nela, e ela tenta preencher dessa forma. Então, a psicologia, ela pode sim trabalhar dessa forma. Eu acho que a Giovana colocou aí uma série de ações que podem ser feitas, eu concordo plenamente.
né? E eu penso que, em acréscimo, né, acredito campanhas de fato que mostrem, que permitam com que as pessoas entrem em contato com o tema, porque às vezes essa coisa do ódio difundido na internet, né, ele tá ali e as pessoas não se dão conta disso, né? Então talvez você mostrar para elas, olha, isso que se faz aqui é um exemplo, e permitir com que as pessoas se identifiquem, digam, nossa, e pensem a respeito daquilo, né, que vejam quais são as possíveis repercussões, ou enfim, ter vítimas falando, né? Então acho que, em resumo, são campanhas, mas eu acho que se tivesse que resumir isso, eu diria que é preciso ajudar as pessoas a aprenderem a lidar com as diferenças, né? Aprender a escutar o outro, aprender a saber que não é porque o outro é diferente de mim, seja em qualquer âmbito da vida, que ele não tem o direito disso ou daquilo, né? Ele tem tanto direito quanto eu. Nós dois, no final do dia, nós dois somos seres humanos, né? E em sendo seres humanos, nós temos direito a viver, e nós temos direito a viver da forma como nós bem entendermos, da forma que nós queremos e da forma que nós nos sentirmos felizes para estar ali, né? Então, penso que é isso, sabe? Assim, esse raciocínio poderia ser um raciocínio que norteasse essas ações, né? Saber que, olha, fulano é fulano, eu não faço aquilo que fulano faz, mas ele tem todo o direito que ele seja feliz assim, e eu fico feliz porque ele é feliz. Essa capacidade de entender o outro como um ser, né? E aí é onde entra aquilo que eu mencionei lá no comecinho, ali, muito de passagem, né, da coisa daquele de quem a vida não importa, que a gente já vê isso desde sempre, desde a história das colonizações, né, com a escravidão. O negro, né, ele foi escravizado e durante a escravidão ele não era visto como pessoa, né, ele era visto como, não sei, qualquer coisa que servisse para aquele outro, né? Ele não era considerado como um ser humano também. Se você for pegar a história, e eu trato por invasão enfim, da nossa terra, né? E não trato por descobrimento, havia questionamento se o negro tinha alma, né? E a conclusão, pasmem, era que não tinha, e se ele não tinha alma, aliás, o índio, né, e se ele não tinha alma, né, ele poderia ter feito dele o que queria, né, e aí, obviamente, partindo de uma visão religiosa e tal. Então, assim, não é de hoje que seres humanos não reconhecem outros seres humanos. Então, para pensar em ações, eu acho que a gente precisa entender que nós todos, né, seja brasileiro, americano, chinês, japonês, russo, ucraniano, enfim, seja a nacionalidade que for, more onde morar, viva como viver, nós todos somos seres humanos, nós todos somos iguais em certas medidas, né, na mesma forma que também somos diferentes e que, enfim, todos temos direito de ser. E Felipe, você caracterizaria isso mais como uma falta de empatia ou um prazer que esses indivíduos sentem de efetuarem esse discurso? Acho que as duas coisas. Acho que há uma falta de empatia, há um prazer naquilo, né, uma coisa sádica de ver o outro sofrer, né, dentre tantas outras coisas que se juntam aí para talvez tentar justificar, né, as pessoas agindo dessa maneira. Então, mas sim, eu diria que as duas coisas estão relacionadas aos discursos de ódio, aos atos de discurso de ódio, né? Ô Felipe, tem uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante,
que basicamente tu defendeu que uma forma de se diminuir todo esse discurso de ódio seria você humanizar as outras pessoas, os demais. O que eu particularmente partilho muito dessa visão, porque eu acredito que se nós nos identificássemos com as outras pessoas, entendêssemos mais deles, nós nunca seríamos capazes de cometer as barbaridades que já fizemos. Simplesmente não poderíamos, queríamos nos enxergar neles, iríamos ver como eles são similares, que eles são um ser humano como nós. Uhum. Eu acho que eu discordaria de uma coisa do que você disse, assim, de que nós precisamos humanizar. Eu acho que eu não, de certa maneira, assim, se eu penso que eu preciso humanizar fulano, é como se eu pensasse que eu tenho esse poder. E eu acho que não é por aí. Assim, claro que eu sei que isso é natural que a gente fale assim, são discursos que a gente reproduz, né? E eu me pego nesses discursos também algumas vezes, ou muitas vezes. Mas eu acho que o que é preciso acontecer, partindo do meu ponto de vista individual enquanto pessoa, né? É que eu preciso me identificar como semelhante do outro, sabe? Saber que aquele outro, eu preciso saber que aquele outro é meu semelhante, e por isso eu devo respeitá-lo nas nossas diferenças, né? No nosso direito de existir, de coexistir, na verdade, né? Então eu penso por aí, sabe? Eu acho que enfim, eu acho que essa é a minha linha de raciocínio. Eu sempre preciso me identificar com o outro, né? Saber que aquele outro, independente de etnia, independente de orientação sexual, independente. E aí, essa próxima que eu vou falar aqui, eu sei que ultimamente está bem mais difícil, mas independente de campo ideológico político, mas ele é meu semelhante, né? Por mais difícil que possa ser pensar assim para cada sujeito em suas questões mais específicas, mas aquele outro é meu semelhante. Então, no momento em que eu me identificar e que eu aprender ou que eu me esforçar para lidar com isso dessa maneira, eu acho que a gente pode construir, pode caminhar na direção de um mundo melhor. E o que vocês pensam sobre a forma punitivista, meio punitivista e meio corretiva, assim, nesse sentido? Vocês acham que esse equilíbrio se daria melhor para tratar dessas pessoas? Olha, eu particularmente, não sei o que a Giovana acha, mas eu particularmente acho que é preciso, né? Principalmente no meio digital, né? As pessoas precisam entender que a internet não é um mundo, uma terra de ninguém, que as leis que operam no mundo concreto, no mundo físico, também devem operar lá, né? Então, eu particularmente entendo, é claro que eu sei que é uma discussão bem mais ampla e vai ter seus pontos e contrapontos, seus prós e contras, mas eu acho que é preciso, sim, né, punir, para que, assim, como uma ação emergencial, né, é preciso punir para que as pessoas comecem a se limitar um pouco mais e tal, mas sem prescindir das reflexões a respeito, né, para que a gente possa, para que a coisa não seja punir por punir, né? É preciso punir com razão, com um objetivo e assim, e com outras ações que sustentem aquilo de forma que a gente, de novo, caminhe para a formação de um mundo melhor, né? No sentido de como o indivíduo ele receberia psicologicamente esse tipo de punição. No caso, fazer, eu acredito, fazer uma punição, mas ter esse acolhimento também, né? Porque punir e a gente já vai transformar meio que o abusador numa vítima, né? Porque se a gente vai proliferar o ódio em cima dele, então a gente tem que criar um cenário também de acolhimento para essa pessoa. Que, claro que muitas vezes isso é difícil, mas assim, precisa existir uma punição, porque essa é a única forma que a gente tem de lidar com o mundo da internet, que é muito amplo e que muitas vezes não temos controle. Então, claro que vai ser o trabalho de orientação e punição em cima dessa pessoa, mas também oferecendo o acolhimento de que, para ela entender e reconhecer, porque não adianta nada você punir e essa pessoa ela voltar sem entender porque ela está sendo punida. Não tem como existir mudança sem o reconhecimento das suas atitudes.
Então, por isso que é importante. Pois é, eu acho que a punição aí, se eu tivesse que pensar numa pena, digamos assim, né, talvez colocar essa pessoa para fazer serviço e junto a pessoas que sofreram, né, que foram vítimas do bullying virtual, que foram vítimas desse discurso de ódio e tal. Então, para que ela entenda, para que ela comece a desenvolver, ou enfim, melhorar, aumentar, criar, né, a empatia pelo outro, né? Então, é punir, mas assim, tendo ações. Não é, como eu disse, não é punir por punir, porque aí começa a se tornar justiçamento, né, vingança. Eu acho que é preciso punir com todo um arcabouço, e aí, como a Giovana falou, de criar um ambiente que acolha, criar um ambiente que permita a elaboração, a reflexão, o raciocínio, enfim. E aí talvez isso pode constituir parte dessa pena, né? Tipo, de, olha, vai lá, você vai trabalhar com pessoas que foram vítimas e tal, suas funções são essas, e você vai entender. E aí, a partir do momento que se coloca esse abusador, né? E aí, tendo muito cuidado, obviamente, com essas pessoas que ele seja colocado para ajudar essas pessoas que foram vítimas, talvez ele comece a compartilhar do mundo delas e entenda, né, se entenda ali como um semelhante, seguindo a linha do que eu disse antes, e a partir disso comece a desenvolver outras visões, né? Eu acho que talvez seja uma possível solução, né? Não, claro, e sem querer dizer que essa é a solução. Sim. Não, sem sombra de dúvidas, a pena tem que perpassar por um período de reconhecimento das próprias ações, que o criminoso entenda, não apenas os criminosos, mas que as pessoas que cometeram as ações entendam as suas consequências, sem sombra de dúvidas é necessário. Nós estamos prestes a concluir aqui a nossa discussão, então eu queria perguntar se algum de vocês tem mais alguma coisa a acrescentar ou que queira comentar. Eu queria agradecer o espaço, né, por poder falar, trocar aí com vocês experiências, trocar conhecimento. Acho que é muito importante que a gente tenha espaços de conversa, para a gente poder justamente ampliar as nossas visões e ter contato com as visões do outro e as visões diversas, né? Acho que é muito importante isso, e agradeço aí vocês, tanto pelo espaço como pelo trabalho que estão fazendo. Também gostaria de agradecer o convite e desejar boa sorte para vocês, porque esse tema, esse assunto que vocês estão abordando é muito importante, ainda mais agora, né, que está chegando as eleições, então é aí que a gente vai ver muito tipo de discursos de ódio que vai surgir. Então, vocês trazerem esse tema é muito pertinente e é muito importante ser esclarecido. Então muito obrigada. Tu vai amar alguns dos nossos próximos temas, porque vamos tratar algumas questões políticas espinhosas, viu? Fiquem ligados. Para a execução do CBM, a nossa equipe conta com mais outros 3 integrantes, que além de mim e do Ryan, fazem este projeto acontecer. Temos Amanda Kelly na pesquisa, Igor Afonso no roteiro e edição de conteúdo e Maria Clara também na edição de conteúdo e na supervisão das mídias. Não se esqueça, é claro, de nos seguir no Insta, @CBMUPE, e acompanhar o nosso conteúdo, né? Além de, claro, as novidades para os próximos episódios. Aguardamos vocês para as próximas discussões. Fiquem ligados e até mais. CBM. O lugar onde não se cala. Se discute.